possível um adulto com autismo piorar da sua condição, mesmo nível de suporte 1? É possível uma pessoa com TDAH ter tido notas boas na escola? Será que superdotação e altas habilidades está num hype? Será que é só uma questão de nicho, de marketing, de atuação profissional? Ou será que de fato estão aumentando os diagnósticos dessa condição? Essas são algumas das questões que vou esclarecer nesse vídeo, entre muitas outras dúvidas que me foram enviadas pelo Instagram sobre neurodiversidade, TDAH e autismo. Olá, eu sou o Dr. Thiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental com foco em neurodivergência. E se você gosta de conteúdos como esse, não se esquece já de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e dá um like aqui embaixo para sinalizar para o YouTube que esse vídeo é importante. Primeiro, muito obrigado pelas perguntas que eu recebi. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram e vieram muitas perguntas. Eu vou tentar sintetizá-las realmente aqui para o vídeo não ficar tão longo para conseguir passar por quase todas elas. Então vamos começar aqui pela primeira pergunta, que foi feita da seguinte forma: quais opções de medicamentos para criança TEA suporte 3? Ele já usou risperidona, canabidiol e aripiprazol. Aqui a gente está falando do autismo de nível de suporte maior. Normalmente são crianças, né? Nesse caso, que necessitam de mais apoio, que tem um comprometimento da linguagem funcional, que tem comprometimentos mais graves no funcionamento global. É muito comum que essas crianças, em algum momento do seu desenvolvimento, no seu plano de tratamento, precisem de uma medicação, principalmente para ajudar na desregulação emocional, na irritabilidade, no sono, entre outros aspectos. A seleção do remédio vai se basear no alvo, qual comportamento a gente está querendo tratar. Lembrar que medicamentos no autismo, eles não são o aspecto mais relevante do tratamento. Eles sim podem ter bastante importância, mas o padrão ouro para melhora de comportamentos no autismo é terapia comportamental. Então aqui eu tenho risperidona e aripiprazol, que são dois medicamentos que são aprovados, bem reconhecidos, como muito úteis no autismo para irritabilidade, comportamentos disruptivos, irritabilidade e agressividade. E eu entendi que não deu certo, né? Foram usados para essa criança e não deu certo. Precisaria entender se não deu certo porque não funcionou, não deu certo pelos efeitos colaterais, que são outro problema, uma outra barreira que pode nos impedir de usar adequadamente uma medicação. Canabidiol que já foi tentado, canabidiol bastante promissor, ainda precisamos de mais estudos para entender melhor quais as crianças, as pessoas com autismo vão se beneficiar do canabidiol. Já temos uma relativa clareza que não é todo mundo, não é a droga milagrosa que vai melhorar tudo de todos os autistas. Mas precisamos entender os subgrupos de autistas, e daí os estudos genéticos eles deverão nos ajudar muito, né? Um aprimoramento genético de conseguir até categorizar dentro das pessoas com autismo aquelas que podem se beneficiar desse ou daquele remédio. Então assim, outros remédios, pensando que essa criança, o objetivo é melhorar comportamento, inquietação, agressividade, agitação e irritabilidade, outros medicamentos aí ainda podem ser tentados, né, como lamotrigina, como ácido valproico, entre outros. Então, assim, precisa realmente definir com muita clareza qual é o perfil dessa criança em termos dos alvos comportamentais, como é que está o processo das terapias comportamentais e como é que está o processo em casa. Lembrar que o ambiente familiar é uma variável que a gente sempre tem que estar de olho de como essa criança está, porque ela pode acabar sendo bastante influenciada por estressores diversos aí dentro de casa. Lembrar também do sono, um aspecto importante, muitas vezes a gente precisa usar um remédio só para apoiar o sono para ter melhores resultados. Próxima pergunta: não entendo figuras de linguagem, sou literal. Isso é considerado prejuízo na linguagem funcional? E eu posso dizer que não exatamente na linguagem, mas na comunicação. Quando falamos de linguagem funcional, isso é um termo importante dentro do autismo, está até na classificação do CID-11, autismo com prejuízo de linguagem funcional, com linguagem funcional preservada. Linguagem funcional é justamente esse processo da oralidade, de você conseguir se comunicar através das palavras, né? Pode envolver ali linguagem não verbal também, de você ter uma linguagem funcional, não significa no aspecto de que ela funciona para dar conta das questões básicas do dia a dia. É isso que a gente pode entender como linguagem funcional. O que está se referindo aí, dificuldades para entender figuras de linguagem, literalidade, que são características comuns do autismo, interferem sim nos processos comunicativos de forma mais ampla e nas questões interpessoais de relacionamento. Então sim, essas são áreas de déficit, mas não exatamente do ponto de vista conceitual, não seria adequado que é prejuízo de linguagem funcional, e sim de comunicação, de forma mais ampla. Próxima pergunta: pode existir piora do autismo em adultos, mesmo no nível 1, como por exemplo aumento de estereotipias?
E a resposta é sim, porque o autismo não é uma condição linear, que os sintomas eles são mantidos constantes, independente do tratamento. Os sintomas podem variar em função de inúmeras variáveis, até mesmo faixa etária. A gente vê aqui nesse aspecto, falando especialmente para estereotipia, né? Existem adultos com autismo, né, de nível de suporte 1 com estereotipias, e essas estereotipias elas podem variar em função, por exemplo, de estresse, de ansiedade, de aspectos sensoriais. Você pode ter uma fase em que esse indivíduo ingressa com piora de estereotipias das mais diversas. Então, existem muitos fatores que podem, sim, fazer as características autísticas ficarem mais evidentes, né? E aí, de alguma forma, impactar mais o funcionamento do indivíduo. Muitos fatores aí podem influenciar. Outra pergunta que vamos para cá. Gostaria de saber se mania de piscar os olhos sem parar tem algum tipo de tratamento. Aqui a gente pode estar diante do que a gente chama de tics, né? Que são movimentos involuntários, né? Que podem incluir, inclusive, envolver aqui o piscar dos olhos, que são mais comuns em neurodivergentes, né? Não é uma característica diagnóstica do autismo, nem do TDAH, mas são mais comuns em neurodivergentes. E sim, existe tratamento, normalmente tratamento medicamentoso pode ser necessário se esse tique prejudica a sua vida, seja questão de até disposição social ou outros tipos de prejuízo. Se o sintoma é intenso, essa é uma regra geral, vale a pena uma intervenção mais incisiva. Existem medicamentos que podem ser muito úteis, sim, para tratar tics. Próxima pergunta. O TDAH desatento na vida adulta pode ter tido boas notas na escola no passado? E a resposta é sim. Essa pergunta ela é bem importante para a gente pensar nos estereótipos, né? Prejuízos acadêmicos, prejuízos na vida escolar é algo bastante comum no TDAH, inclusive a gente pesquisa ativamente quando estamos avaliando aqui um caso de TDAH. Mas existem pessoas que podem ter passado sem maiores prejuízos na vida acadêmica. E por que isso acontece? Primeiro que se estudar, né, o ato de aprender, de estudar, né, a vida acadêmica escolar, estava dentro da zona de interesse daquele indivíduo, isso ele poderá não ter prejuízo, né? A gente sabe que as pessoas com TDAH, quando estão muito motivadas, elas podem ser muito produtivas, muito focadas, né? E absolutamente até estarem melhores do que a média das pessoas típicas. Então, se o estudo era um foco de interesse desse sujeito, ele vai ter uma boa condição, boas notas, né? Ele vai aparentemente não ter prejuízos ali no aprendizado acadêmico. O que a gente vê com uma certa frequência é que mesmo um aluno que tem um bom interesse, né, em estudar, gosta de estudar e tudo mais, à medida em que a escola vai afunilando, né, o ensino fundamental 2, ensino médio, a complexidade dos conteúdos, as responsabilidades, carga horária da escola, quantidade de tarefas, vai sobrecarregando as fragilidades desse indivíduo com TDAH. E aí é que o prejuízo vai ficar mais aparente. Então, muitas vezes os prejuízos acadêmicos, eles podem não aparecer, né, numa minoria de casos, e podem aparecer tardiamente, só lá no ensino médio, final do ensino médio, é que podem ficar mais aparentes. Que outra questão? Estou tomando Venvance há 2 meses e me sentindo muito bem. Posso tomar sempre? Primeiro que eu espero que você esteja tomando de forma prescrita, né? No sentido assim, de não seja automedicação e não seja um uso que não esteja indicado, né? Dentro do que a gente sabe do Venvance. O Venvance ele é indicado, ele tem comprovação de eficácia para TDAH e para transtorno da compulsão alimentar. Mas talvez essa questão ela traga para a gente um ponto importante, que é o uso de longo prazo, segurança, né, do uso de longo prazo. Se o Venvance aqui está bem indicado dentro do seu plano terapêutico e, como você diz, está se sentindo muito bem no sentido de atingir os objetivos terapêuticos, a ideia é de um uso de um prazo mais longo. Agora, a palavra sempre, eu pelo menos tenho muito cuidado com isso aqui na psiquiatria. Para mim, existe um menor número de casos em que a gente, de fato, já informa, né, já explica para o paciente que o remédio vai ser mesmo para a vida toda. Porque temos evidências que a tirada do remédio vai fatalmente piorar os sintomas e descompensar o indivíduo. Um exemplo disso é a doença chamada esquizofrenia. Na esquizofrenia, que salvo raríssimas sessões, tem uma discussão se você teve um episódio só, se pode ficar sem remédio, mas em geral, na esquizofrenia, você precisa usar um medicamento antipsicótico para evitar uma recorrência de crise, então um remédio de uso contínuo. Mas em muitas das condições, aqui eu incluo o TDAH, a ideia é a gente usar uma medicação por um tempo que seja adequado ao contexto do indivíduo, no sentido assim, se ele está passando por uma fase da vida com muita demanda, que vai sobrecarregar os sistemas frágeis de atenção, de memória, pensando no TDAH desatento. Isso é muito comum na vida escolar, por exemplo. E enquanto as terapias comportamentais, né, as outras estratégias terapêuticas ainda vão pegando tração, ele vai precisar usar uma medicação. Então, normalmente é um prazo mais longo, de alguns anos. Mas dizer de usar para sempre, não acho adequado a gente cravar que você vai usar
uma medicação para toda a vida. Existem inúmeras variáveis ao longo da vida do sujeito, e eu sempre explico aqui, se você chega num momento da vida em que sua vida está minimamente organizada, se atingiu objetivos mais complexos, né, que o TDAH era uma barreira, a medicação ela tende a ser bem menos necessária. O que pode indicar o autismo em adolescentes? E aqui eu vou emendar outra pergunta, que foi de um outro perfil, que tem muito a ver com essa, que sobre autismo em adultos, quais são as principais características? Vamos falar aqui, fazer só um apanhado geral, isso daria um vídeo bem mais longo para a gente falar das características, né? E já tem vídeo aqui no canal, se você for aqui na playlist autismo, você vai encontrar alguns vídeos que eu descrevo mais características, critérios diagnósticos, né? Mas aqui falando de autismo em adolescentes, autismo em adulto. Primeiro que a faixa etária, de fato, ela pode influenciar a expressão dos sintomas. Os sintomas, os critérios para diagnóstico são os mesmos para criança, adolescente e adulto. São os mesmos para o gênero masculino e feminino, mas nós sabemos que a manifestação desses sintomas, elas podem ser muito diferentes a depender dessas variáveis de gênero e de faixa etária. Então, de forma geral, quando eu falo em adolescentes, eu tenho que estar prestando atenção aos aspectos de socialização, podem chamar bastante atenção, porque veja que a adolescência é um período em que naturalmente se espera que o indivíduo ele busque mais uma vida em grupo, né? Inclusive é um movimento natural de você desapega um pouco da família do ponto de vista até de dependência emocional para se vincular ao grupo, né? Socializar mais, construir amigos. Então esse indivíduo, esse adolescente, né, que tende a ficar mais isolado, tem dificuldade de construir amizades, relacionamentos, dificuldades interpessoais diversas, são características que podem estar presentes no autismo, né? Além, vamos lembrar que o autismo existe prejuízo, né, o que a gente chama de reciprocidade socioemocional, que é essa questão realmente assim da abordagem social, de você iniciar uma conversa, né, pode envolver questões de linguagem oral. No autismo existe um prejuízo na comunicação não verbal, no autismo existe um prejuízo na questão mais ampla dos relacionamentos, de compreender relacionamentos, de criar relacionamentos, de manter relacionamentos. São os prejuízos de comunicação e de socialização, precisam estar presentes. Além disso, eu preciso ter rigidez, inflexibilidade cognitiva, padrões repetitivos de comportamento, estereotipias, um interesse restrito, um hiperfoco, né, um interesse mais intenso em poucos temas, e os problemas sensoriais, problemas de integração sensorial. De forma geral, esses são os critérios diagnósticos para o autismo. E aí, esses critérios vão se manifestar, como isso na adolescência, dificuldade social, né? Esse adolescente que gosta de poucos temas, né? Faz um hiperfoco muito grande em determinados jogos, por exemplo, eletrônicos, né? Um tema mais específico, só gosta de falar sobre aquilo, uma rigidez muito intensa, dificuldade de lidar com mudanças, com imprevistos, e as dificuldades sensoriais, as suas mais diversas manifestações. No adulto, tudo isso também pode estar presente, né, mas adequado ao contexto desse adulto. A gente muitas vezes já vai vir com a história mais ou menos explícita desde a infância, passando pela adolescência, as mesmas dificuldades aí, né, de socialização, comunicação, a rigidez, os padrões repetitivos, problemas sensoriais. Então, a gente tem que estar olhando para os critérios diagnósticos aplicados ao contexto. Lembrar que em mulheres o autismo pode vir muito camuflado, muito disfarçado, falamos muito do mask entre as mulheres, e esse diagnóstico pode ser bem mais difícil. O que tem sido mais usado, ou ferramenta, ou medicação, para flexibilizar pensamento rígido? Aqui a gente está falando da terapia, do tratamento, né, do manejo da inflexibilidade cognitiva, da rigidez psicológica, a rigidez cognitiva. Existem medicamentos que podem ajudar, quando digo que podem, porque não há um medicamento específico para tratar isso, infelizmente. Seria muito bom que tivéssemos uma arma mais poderosa, mais incisiva. E aí a gente vê que, assim, quando a gente vai escolher um medicamento para ajudar no tratamento do autismo, a gente olha muito para comorbidades, se esse indivíduo tem um transtorno de ansiedade, se ele tem toque, se ele tem depressão, se ele tem TDAH. Isso ajuda na seleção dos remédios. Por exemplo, o indivíduo com autismo que tenha uma comorbidade com toque, com uma personalidade obsessiva, o nível de rigidez dele vai ser bastante significativo e ele pode se beneficiar pelo uso de remédios para toque, né, como os remédios serotoninérgicos, que aumentam serotonina, sertralina, fluoxetina, escitalopram, que são remédios que podem ajudar muito. Eu lembro de um caso aqui de um adulto com autismo e que nós estamos usando aí sertralina para ele tinha um padrão mais obsessivo, mais rígido, e ele se beneficiou bastante, né? Claramente a medicação ajudou muito a flexibilizar um pouco, abrir um pouco o leque dele em relação a certas visões, a certos aspectos da própria vida dele. Mas o padrão ouro, pensando no tratamento, no manejo da inflexibilidade cognitiva, é a psicoterapia de abordagem comportamental, cognitivo-comportamental, trabalhar dentro dos aspectos peculiares de cada sujeito, dentro desse sintoma. Mas flexibilizar pensamento rígido é uma meta importante em praticamente todos os casos de autismo, né, e outras condições de saúde mental também.
Próxima pergunta, você acredita nesse boom de altas habilidades de superdotação ou será que é só mais um nicho? E aqui assim, de fato a gente tem visto com mais frequência essa denominação. Vale a pena fazer uma pequena observação aqui que quando estamos falando de alta habilidade de superdotação não é exatamente um diagnóstico psiquiátrico, porque não é algo psicopatológico, não está na ICD-11, não está no DSM, esse tipo de denominação. Na verdade, esse é uma espécie de especificador, que a gente sempre fica de olho dentro dos neurodivergentes. É uma característica, né, um padrão de funcionamento também, vamos dizer assim, tá dentro do guarda-chuva das neurodivergências de forma geral, e que a gente pesquisa porque ajuda muito a gente a entender o funcionamento do sujeito e pode ser um ponto de força. Né? Um indivíduo com autismo ou com TDAH, tendo altas habilidades de superdotação, isso melhora o prognóstico dele, a resposta ao tratamento pode ser melhor, ele pode realmente desenvolver, pode ter melhor funcionalidade a longo prazo. Mas eu não tenho dados, de fato, eu não tenho dados muito claros para te explicar aqui sobre o quanto esse diagnóstico, né, que não é um bem diagnóstico, essa identificação desses casos tem aumentado, mas sim elas têm aumentado muito dentro do que tem aumentado essa identificação mais ampla da neurodivergência, casos de autismo e casos de TDAH. Nesse aspecto, nessa categoria, existe um risco muito maior de superdiagnóstico, porque os critérios não são consensuais, né? Você vai ter algumas diferenças, não há um consenso absoluto, como se tem um consenso melhor em relação ao autismo e TDAH, porque como são categorias diagnósticas, tem os critérios muito bem estabelecidos nos manuais, né? Isso foi sendo amadurecido ao longo do tempo. Aqui, talvez, por não estar dentro dessa lista de diagnósticos pesquisáveis, pode ter ainda alguma controvérsia entre diferentes autores. Mas sim, por um lado tem esse risco de estar havendo superdiagnóstico dessa condição, mas também nós sabemos que muitos indivíduos com alta habilidade de superdotação, principalmente quando não receberam o estímulo adequado, né, por uma série de outros motivos, eles se perdiam no meio do caminho e não eram corretamente identificados. Para quem tem TDAH, é necessário tomar medicação? Eu posso dizer que na maioria dos casos, sim, principalmente quando você está iniciando um diagnóstico, e principalmente se você for adolescente ou adulto. Em crianças existem maiores ressalvas, não que não seja seguro, a partir de 6 anos, os remédios eles já têm uma boa segurança, já testada de muitos anos, mas a gente tende a avaliar outras variáveis, o quanto aquela criança realmente precisa tomar aquela medicação, mas enfim, na maioria dos casos vai precisar de medicação, é um suporte interessante, importante para ajudar na melhora dos sintomas, em outros casos não, e como já falei numa pergunta aqui mais cedo nesse vídeo, o tempo de uso vai depender aí de outras variáveis. Outra questão aqui, meu filho tem epilepsia e TDAH, fez exame de audiometria e não deu nada. Pode descartar autismo? Ele tem muita sensibilidade aos barulhos, teve uma crise na escola por conta dos trovões. Aqui eu vou separar um pouco os conceitos, porque assim, aqui ela está dizendo que o filho dela tem epilepsia e TDAH. Ok? São dois diagnósticos, inclusive, que podem estar comórbidos. A epilepsia pode ser ela é mais frequente em neurodivergentes, autistas e TDAHs, mais no autismo que no TDAH. E aqui ela está falando do exame de audiometria. A audiometria é um exame que pode ser muito importante dentro do arsenal de investigação de crianças com autismo. Então, uma criança que você suspeita de autismo pode ser importante, costuma ser importante, está nos protocolos de você descartar, né, problemas auditivos, né, limitações auditivas, como causa, por exemplo, dessa criança não atender pelo nome, de ela não se comunicar adequadamente, de ter atraso de fala. Então, uma audiometria normal, ela não descarta autismo, ela descarta uma outra condição, que pode, né, mimetizar, né, que pode imitar algumas características autísticas, mas para descartar autismo tem que se fazer uma avaliação completa dessa criança, pesquisar as características diagnósticas, né, e avaliações de criança têm aspectos muito peculiares para você conseguir identificar, né, confirmar ou descartar determinado sintoma. É que ela está falando de sensibilidade a barulho, que pode ser uma característica de dificuldades sensoriais, de integração sensorial. Só que alterações da integração sensorial não são específicas do autismo. Pessoas com TDAH, por exemplo, podem ter muitos problemas sensoriais e não serem autistas. Vamos para outra questão aqui. É normal ter tanta dificuldade de estabilizar? O normal é achar a medicação certa? E que eu estou entendendo estabilizar em relação a algum tratamento aqui de saúde mental, né, com o uso de medicamento. E existem casos, assim, existe uma variação muito grande na resposta ao tratamento entre os pacientes, né? Sejam neurodivergentes ou não. Existem casos que pra gente são relativamente simples, no sentido de que eu faço um diagnóstico, já no primeiro plano terapêutico a pessoa responde muito bem, e isso é muito bom quando isso acontece, né?
a gente fica bem mais tranquilo. Mas existem casos muito difíceis, refratários, que não melhoram com o tratamento, com muitos efeitos colaterais, que a gente precisa de fato trocar muitas vezes a medicação para conseguir identificar corretamente. Nesses sentidos, esses pacientes mais difíceis em relação ao resultado terapêutico, eles podem se beneficiar com um exame farmacogenético, que é um exame que a gente vai identificar no gene do indivíduo alterações que podem impactar, que podem influenciar na forma como esse organismo lida com os remédios, como metaboliza os remédios, como os remédios agem no corpo. Isso pode ser um auxílio para a seleção mais assertiva, mais específica do remédio. É um exame que eu tenho indicado para justamente esses casos mais difíceis, né, em que a gente vai usando vários medicamentos, vai precisando trocar muito de medicamentos sem atingir os resultados terapêuticos. Todo autista precisa de alguém responsável por ele? Não existe autossuficiência com o tratamento? Isso aqui vai variar muito pelo nível de suporte, pelo nível de comprometimento de linguagem, de função intelectual dessa pessoa. Inclusive, dentro da linha do tempo dela, ela pode precisar de mais ou menos suporte, a depender de muitos aspectos. Então, autossuficiência, que a gente falando de autonomia, é uma grande meta no tratamento de qualquer autista. Claro que, se eu tenho um autista mais grave, com sintomatologia mais grave, com maior nível de suporte, a minha meta terapêutica precisa ser realista, no sentido de que algumas autonomias, elas podem não ser plenamente alcançadas, mas a meta de tratamento sempre deve ser ambiciosa, no sentido de melhorar aquele indivíduo o máximo que ele possa. Então, a gente nunca pode desacreditar no tratamento, como muitas vezes iatrogenicamente, alguns profissionais de saúde chegam para a família e dizem, ó, seu filho, ele está condenado a ficar dependente a vida toda, ele nunca vai conseguir trabalhar, nunca vai conseguir isso, nunca vai conseguir aquilo. Isso é muito ruim e é cientificamente inadequado, porque nós sabemos que a resposta ao tratamento ela é muito variável e tem variáveis que interferem no tratamento que nem mesmo a gente conhece, né? Então, a meta sim é essa autossuficiência, essa autonomia, mas a gente vai trabalhando aí dentro das dificuldades em etapas, né? Vai estar dentro de um plano terapêutico, você precisa ter uma hierarquia de objetivos que precisam ser cumpridos. Outra questão, o que se sabe sobre as causas genéticas do TDAH? Se sabe bastante, esse foi um dos grandes avanços que tivemos na última década e meia sobre TDAH. Isso nos ajudou muito a entender que o TDAH de fato existe, né? Porque até hoje tem pessoas que negam, acham que o TDAH é uma invenção da indústria farmacêutica, né? E a genética ajudou muito a gente a identificar, porque a gente entende hoje o TDAH, ele tem uma herdabilidade muito alta, ou seja, os genes do TDAH, eles passam facilmente de pais para filhos, né, entre os parentes, e por isso que o TDAH é uma condição basicamente genética, hereditária, e você tem um caso de TDAH na família, pode procurar que tem outros casos, esse é a regra geral. Então existem genes já identificados que codificam ali proteínas na membrana do neurônio e que estão por trás das alterações clássicas que sabemos de TDAH, que é os problemas na transmissão de dopamina e noradrenalina no córtex pré-frontal. Esse é uma das principais alterações que acontece em qualquer pessoa com TDAH, em níveis variáveis, né? E isso está relacionado sim a genes específicos, né? Esse cérebro desse indivíduo dentro da barriga da mãe, do útero materno, sendo gerado, esses genes codificaram, né, estruturas, né, que geram essa disfuncionalidade e todos os prejuízos que vêm junto com o TDAH. É possível uma pessoa ter vários transtornos juntos? Como é que é essa relação TEA, TDAH, altas habilidades e toque? Primeiro, sim, a regra geral, sim, é possível e infelizmente é comum as comorbidades estarem juntas. Quando estamos falando de neurodivergência, isso é muito mais que uma regra do que uma exceção. TDAH e TEA nunca, podemos dizer que quase nunca estão sozinhos, sempre vai ter outras comorbidades. Agora, dessa lista que você colocou aqui, como eu já falei mais cedo quando eu estava falando sobre altas habilidades e superdotação não é exatamente um diagnóstico, né? A gente gosta mais de falar como que é um especificador, né, do neurodivergente ali. Inclusive, tem pessoas com altas habilidades de superdotação que não têm nenhum diagnóstico psiquiátrico, não são autistas, nem têm TDAH. Mas essas comorbidades todas podem estar juntas, tá? O toque, ele é mais comum entre autistas, especialmente, né? A taxa de toque entre os autistas é maior do que na população geral, mas não é o campeão de comorbidades, né? Autistas e TDAHs têm mais comorbidades com transtorno de humor, com transtorno de ansiedade. No TDAH tem uma taxa maior de transtorno de produto de substância, né? Entre outras coisas. Mas esses transtornos podem estar juntos porque tem a ver com áreas diferentes, né? Circuitos diferentes do funcionamento do cérebro. Então, se você tem uma genética favorável e uma história de vida, né, que é favorável para alguns transtornos, você fatalmente vai, né, infelizmente vai juntar aí esses diagnósticos todos
dentro de uma mesma pessoa. TDAH não sente saudades? Na verdade, essa coisa do não sentir saudades a gente vê mais comumente no autismo, né? E tem muito a ver, hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa aqui que a gente estava discutindo sobre isso, né? O quão difícil é esse processo do não sentir saudades e como as pessoas julgam isso, né? E assim, o não sentir saudades, no caso do autismo, né, como diz, no TDAH não é uma marca, uma característica, porque isso aqui está muito ligado a justamente esse processo, esses processos de interpessoais, né, que no autismo podem ser atípicos, né? Que é o quê? A forma como você se vincula a uma pessoa, né, no autismo pode ser diferente, atípico. E aí, se eu tenho uma pessoa que eu gosto, né? Eu gosto de conviver com ela, né? Eu gosto de estar em contato com ela, mas se ela está ausente fisicamente, é como se eu não estivesse lembrando da pessoa. Ela sai um pouco da pauta mental. Muitos autistas relatam isso, que não sentem saudades, e não, isso não tem a ver em ser psicopata, em ser frio, em ser egoísta, não tem nada a ver com isso. Os autistas, eu já falei muito isso aqui, autistas muitas vezes são muito mais sensíveis do que pessoas típicas, no sentido de sentir a dor do outro, de se motivarem para ajudar o outro, de se motivar, de buscar até essa conexão. Só que fazem isso de uma forma diferente. E daí que vem essa coisa dessa aparência de não sentir saudade. Isso é um tema bastante complexo, valeria um vídeo inteiro. Mas sim, alguns autistas, eles colocam isso, de que eles parecem que não sentem saudades. E a última pergunta dessa lista de dúvidas é essa aqui, ó. Qual comportamento predomina quando se tem TDAH e autismo juntos? Aqui me faz lembrar de um vídeo, que é inclusive o vídeo mais assistido deste canal, no momento que eu estou gravando aqui em fevereiro de 2025, que é o vídeo Autismo e TDAH. Quem enfrenta mais desafios sociais? Eu recomendo que você possa assistir esse vídeo aqui. Eu falo um pouco dessa interface, né? De se ter autismo e TDAH e quando eles podem estar juntos. Mas, na verdade, falar em predomínio pode ser muito impreciso, porque características do autismo e características do TDAH são diferentes, são transtornos diferentes. E estarem juntos na mesma pessoa, talvez você crie um outro fenótipo, né? Uma outra identidade. Uma pessoa só com autismo tende a ser diferente de uma pessoa só com TDAH, que tende a ser diferente de uma pessoa com autismo com TDAH, né? E fora as heterogeneidades, né, dentro dessas pessoas. Um grupo de autistas, eles podem ser, óbvio, muito diferentes entre si. Mas o fato é que você ter TDAH e autismo junto, você pode ter os aspectos, as dificuldades de TDAH de funções executivas, memória, concentração, organização, procrastinação, se predominar mais desatenção, impulsividade e hiperatividade, e as dificuldades do autismo, né? Que os déficits sociais, de comunicação, socialização, a rigidez, comportamentos repetitivos, interesses restritos, né? E os problemas sensoriais. Então tudo isso pode estar junto quando você tem uma pessoa autista que tem TDAH. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que eu respondi essa lista de perguntas que me foi enviada lá pelo Instagram, sobre autismo, sobre TDAH, sobre neurodivergência. E se ficou mais alguma dúvida, se você quiser acrescentar alguma coisa mais sobre o que foi dito aqui, eu te convido a escrever aqui nos comentários, compartilhar um pouco de sua experiência, sempre é muito útil, né? Quando chega alguma descrição aqui de caso, pode inclusive ser motivo para um próximo vídeo. Até mais.